Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre menopausa. Se você tem dúvidas, está passando por este momento agora, está achando que esse momento tem um lado psicológico muito forte vinculado, você quer tirar sua dúvida? Participe hoje. Quem responde tudo para nós sobre este tema é a doutora Mariana Binhar de Ala. Ela é ginecologista, já está aqui posicionada. Não saia daí, a gente começa a semana muito bem informado. O Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, Consulta ao Doutor já está no ar para começar a semana, abrindo as portas da sua casa. Você que escolhe assistir ao Consulta ao Doutor nesta faixa de horário, né? Para receber muita informação de qualidade, confia na nossa escolha dos profissionais de excelência em suas especialidades, que sempre vem aqui esclarecer as nossas dúvidas. Hoje, dúvidas sobre menopausa. E olha que eu já abri o programa dizendo que existe uma parte psicológica muito forte. A gente também vai abordar essa parte aqui no Consulta ao Doutor de hoje. Se você tem dúvida sobre este tema, pega o telefone e já vai ligando para cá. 0 operadora 11 3337 5886. Participe também pela internet, nas nossas várias redes sociais. No Twitter, @consultadoutor. No Instagram, que é a rede social de fotos, digite lá, @consultaaldoutor. Segue o nosso perfil, vai curtindo as nossas fotos, tem fotos mais antigas ali, é só você rodar um pouquinho para baixo, você vai encontrar fotos da equipe que leva o programa com todo carinho para sua casa. E claro que a nossa rede social favorita, e nos dias de hoje não podia ser diferente, é o Facebook, facebook.com/consulta ao doutor. Pode curtir a nossa página, tem mais de 11 mil seguidores, você vai receber todos os dias. Por que eu falo que é importante curtir a página, né? Eu também demorei um pouquinho para entender qual era o motivo da curtida antes da gente ter a página aqui do Consulta ao Doutor. É porque quando você curte uma página, significa que você tem interesse naquela página, sobre aquele assunto, e aí você recebe a informação desta página na sua linha do tempo. Então, você está ali no seu feed de notícias, conforme você vai recebendo a atualização dos seus amigos, as fotos novas, o que andam fazendo os seus familiares, você também recebe qual é o tema do dia do Consulta ao Doutor. Olha que bacana. Então, antes do programa começar, você já recebe essa informação, comenta esse post fazendo a sua pergunta, escreva na nossa linha do tempo, ou quando você não quiser ser identificado, mas você tem a dúvida, você quer ter sua dúvida respondida, você só não quer que todo mundo saiba que foi você que fez a pergunta. Então mande uma mensagem particular e me avise, mesmo ela sendo uma mensagem particular, me avise que você não quer ser identificado. E aí sua dúvida vai ser respondida e sua identidade vai ser preservada. Importante que você faça a sua pergunta. Hoje a minha convidada é a doutora Mariana Binhar de Ala. Ela é médica ginecologista. Doutora, é um prazer te receber aqui. Obrigada. É um prazer, Denise. Vamos conversar bastante sobre esse tema muito interessante. Com certeza. E olha, já tive outra oportunidade de a gente falar sobre o tema. E quando a gente fala de diversos assuntos, a gente esbarra na menopausa em muitos deles, né? Queria começar então te perguntando a definição deste termo. Então, o que significa menopausa? E a gente vai abordar, como eu já falei, aliás, antes do programa eu já comecei a conversar aqui com a doutora sobre essa questão psicológica muito presa, né, na menopausa. Eu queria que você começasse então explicando pra gente, definindo o termo. Sim. Então, em primeiro lugar, a gente conceituar menopausa. A menopausa significa a parada das menstruações e que isso tem que se alongar por 1 ano. Então, é aquela mulher que já está 1 ano sem menstruação, nesse período que ela pode chamar realmente de menopausa. Então, os sintomas mais comuns dessa fase são os calores, em primeiro lugar, que são muito incômodos, que pode começar na região do tórax, vem para a cabeça, isso incomoda bastante. E aí todos os outros sintomas vinculados, né? Ela pode ter com o calor, depois o calafrio, isso incomoda muito. E aí todo o resto, secura vaginal, a perda da libido, que eu acho um tema bem importante para a gente abordar.
o cansaço, alteração do sono, dores articulares, secura vaginal, e a lista vai longe. A gente vai falar bastante sobre os sintomas e como isso prejudica a qualidade de vida dessa mulher. Prejudica muito. Não, então a gente vai falar já. Agora, você falou do espaçamento, então, que deve ter 1 ano aí, então, essa não menstruação. Exatamente. Agora, é sabido que algumas mulheres não têm o ciclo menstrual regular. Sim. Então, na idade de 20, 30 anos, apresentam um espaçamento, às vezes, muito grande. 3, 4 meses. Pode ser um início, né? Um indício de que está iniciando o processo. Mesmo precoce? Não. Aí, nesse caso, precisa ser investigado uma outra parte. Entendi. Mas em relação aos ciclos, quando ela começa a entrar nesse período que a gente chama de falência ovariana, quando os ovários, os folículos já não produzem mais a quantidade de estrogênio, que é o principal hormônio feminino, na quantidade ideal, aí essa mulher começa a ter aquele ciclo que 1 mês ela sangra, aí ela fica 2, 3 meses sem sangrar, às vezes passa 1 mês inteiro sangrando. Isso é muito incômodo, né? Pode ser um indício, sim, que ela esteja caminhando para uma fase de menopausa. Normalmente, isso acontece ao redor dos 50, 51 anos no mundo todo. Aqui em São Paulo, por volta dos 49 anos. E aí a gente sabe que isso pode estar envolvido com estresse, com outros fatores de vida corrida, toda a parte de tóxicos exógenos, então contaminação de alimentação, toda essa carga tóxica que a gente recebe do meio ambiente, tudo isso pode influenciar, sim, na idade da menopausa da mulher. Tá. Agora a gente sabe, você falou 49 anos, e aí isso assusta um pouco, né? Com certeza. Porque, olha, a mulher, ela sempre teve como fama, e acredito que isso continue até hoje, que se cuida mais do que o homem, né? Então, o ginecologista é o médico da mulher. É um clínico, como se fosse um clínico geral. Isso, e funciona às vezes muito bem como um endócrino até, porque vê essa parte dos hormônios e tudo que precisa ser ajustado, né? Agora, me preocupa muito as mulheres muito ocupadas, porque ao mesmo tempo que a gente sabe que mulher está sempre mais em contato com o médico, essa rotina muito louca, assim, de muito trabalho, muito pouco tempo, né? Me preocupa dessa mulher achar que é uma super mulher, né? Porque tem o trabalho, tem a família, tem o marido, tem, né, os filhos, e deixar essa saúde um pouquinho de lado. Me assusta quando você fala de uma mulher que sangra um mês inteiro. Eu espero que essa mulher corra pro médico, com certeza, né? Denise, isso é muito importante. Às vezes as mulheres passam um período já da menopausa, então ela já entrou na menopausa, já ficou esse 1 ano sem sangrar, e aí ela tem um sangramento depois da menopausa. Isso é assustador? Muito importante, porque ela pode, em alguns casos, ter até um câncer de endométrio. Não é para sangrar depois da menopausa, desde que ela não esteja fazendo reposição hormonal, não é para ter sangramento, isso não é o comum. Então, essa mulher precisa, sim, procurar um médico. Isso é muito importante. A mulher aos 49 anos é uma mulher muito jovem, né? Então, é uma mulher que, de repente, tem um filho de 13 anos. Sim, pode ser? Pode. Um filho adolescente, né? Sim. E aí ela se depara, então, com essa situação do fim da menstruação. Tem uma parte psicológica que atrapalha demais essas mulheres. O que significa, da sua experiência como médica, então, para essas mulheres, o fim da menstruação? O que significa isso para elas? O que eu vejo muito, que elas levam para o meu consultório, a principal queixa quando se fala nesse assunto, é a perda da capacidade reprodutiva. Isso está muito vinculado com o sentimento de ser mulher. E eu acho que é isso que pega bastante no aspecto psicológico. Mesmo que ela não queira mais. Mesmo que ela não queira mais, ela se vê deparada numa situação de que ela já não produz o principal hormônio feminino, que é o estrogênio, não na quantidade que ela deveria produzir. E aí ela acha que ela é menos mulher. E aí dá aquela sensação de velhice, de que a vida acabou. E não é assim, Denise. Na verdade, a gente sabe que a maioria das mulheres vai viver pelo menos 30 anos nessa fase. Então você tem uma vida toda pela frente nesse período. E aí que você precisa, sim, se cuidar. E aí o seu médico, o ginecologista, vai te ajudar nessa fase. Se você não tiver contraindicação, a reposição hormonal, ela vai te ajudar bastante. Reposição hormonal é um outro capítulo à parte que eu vou abordar já aqui
aqui com você. Agora, eu tenho os meus relatos aqui dos telespectadores e eu espero que essas mulheres que em outras ocasiões já enviaram suas perguntas, falando sobre uma menopausa muito precoce ou uma dúvida sobre a menopausa muito precoce, né? Inclusive mulheres que ainda não tiveram a oportunidade de engravidar. Exatamente. E eu tô falando de mulheres que às vezes com 35 anos já não menstruam mais. E isso é muito importante, porque essas mulheres que entram na menopausa precoce, primeiro pra gente deixar claro, o que é menopausa precoce? Quando a mulher deixa de ter os ciclos menstruais abaixo dos 40 anos. E ela é antecipada quando é antes de 45 anos, tá? Isso que é importante. Precoce antes de 40 e antecipada antes de 45. Exatamente. São apenas nomenclaturas, mas o que é importante? Quando antes dos 40, o corpo dessa mulher está acostumado a receber uma quantidade de hormonal muito grande, importante para a vida dela, em todos os sistemas, cardiovascular, ósseo, cerebral, e de repente ela tem essa falta de hormônio. Então, para essa mulher, essa queda abrupta é muito mais grave do que para aquela de 50 anos. Essa mulher precisa sim de tratamento, no mínimo até a idade da menopausa. Entendi. E ela pode, em alguns casos, até fazer um tratamento para engravidar. Isso pode, que eu ia perguntar. Pode, então ela sim. consegue, esse era o sonho dela. Sim. A gente não sabe exatamente qual o motivo que faz com que essa mulher tenha menopausa precoce, né? Exatamente. Mas havendo a oportunidade, então, que se faça esse tratamento, que tem condições. Tem como. E saber que até 10% dos casos de menopausa precoce, essa mulher ela pode voltar a menstruar espontaneamente. É mesmo? Também pode acontecer. Então, com esse tratamento. Muitas mulheres, até eu tenho uma paciente, ela brinca, né, que ela chegou dizendo pra mim que estava na menopausa. Falei, vamos fazer um exame de gravidez para ver se... Não, eu tô na menopausa, não tem como. E tá aí o nenenzinho dela, todo lindo, ela tava grávida. Que excelente notícia, né? Exatamente, muito. Agora, doutora, as pacientes chegam no seu consultório, algumas que já fazem o acompanhamento com você. Existe um preparo para essa fase da vida? Existe. Então, em todos os aspectos. Então, no aspecto nutricional... hoje em dia a gente sabe que o atendimento multidisciplinar é muito melhor, então a paciente vai se beneficiar mais do tratamento. Então, se tiver uma nutricionista acompanhando, se ela tiver, assim, a condição de ter alguém acompanhando ela na atividade física, uma orientação, um personal, uma pessoa que direcione e fala, olha, você tem esse problema no joelho, você não deve correr, você deve fazer esse tipo de atividade física, que é fundamental, precisa fazer atividade física. Hoje não é uma questão de escolha. Eu brinco, falo, é igual escovar os dentes. Você não escolhe escovar os dentes, você vai lá e escova. Então, é uma necessidade basal, precisa ser feito. E aí, dentro das outras clínicas, o ginecologista para fazer esse contato inicial. Então, como você disse, esse aspecto psicológico, em alguns casos, precisa de um apoio. Então, se tiver um especialista da área, ela vai ter um tratamento melhor. E aí a gente vai fazer todos os exames iniciais, que são os exames basais, para ver se essa mulher tem indicação da reposição hormonal ou não e começar a cuidar dela. Isso é muito importante. Tem algum exame que dá para ver, por exemplo, se essa mulher vai continuar menstruando? Olha, eu vejo aqui pelo seu exame que mais uns 10 anos aí estão garantidos para você. O FSH é uma dosagem que a gente faz no sangue, né? Um hormônio que é dosado, que deve... ele não prediz, olha, você vai entrar na menopausa, mas quando os valores vão aumentando, a gente sabe, sim, que essa mulher pode estar caminhando para uma falência da reserva ovariana. Junto com o FSH, tem a inibina B, que é um outro hormônio também, tem a contagem dos folículos dentro do ovário, que também é um outro marcador, e um outro hormônio chamado hormônio antimileriano. Então, todos esses marcadores, Denise, podem predizer para a gente mais ou menos, falar, olha, a sua função ainda está boa. Agora, não dá para dizer se isso vai demorar 10 anos ou se vai demorar 20 anos, isso não tem como saber. Eu achei muito legal isso desse acompanhamento, porque de repente não está nos planos agora uma gestação, mas se o médico que está acompanhando, ele fala, e aí, quando é que o filho vai caber na sua rotina, né? Porque os exames mostram que já pode ser a hora. Não podemos bobear. Não pode esperar muito tempo mais. Tem uma telespectadora na linha que a gente atende agora, é a Vanessa do Rio de Janeiro. Oi, Vanessa, tudo bem? Tudo bem, meu amor. Vanessa,
Oi, Vanessa, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, meu amor. Seja bem-vinda. Obrigada. Fica à vontade para tirar sua dúvida com a doutora. Tá bom, eu queria saber da doutora que eu tenho 56 anos e minha menstruação ainda assim, todo mês, ela vem 2 dias. 56. Pouquinho, aquele pouquinho, mas sempre vem 2 dias, 3 dias, bem pouquinho, mas sempre vem. Eu faço o exame de ultravaginal todo mês, meus exames são tudo certinho. E eu sou um pouco gordinha, eu tenho 90 quilos e fiquei nessa dúvida, porque eu tô com 56 anos, eu queria tirar essa dúvida se é normal. Tá. Vanessa, então você tem 56 anos e continua menstruando, segundo você, uns 2, 3 dias, mas todo mês? É pouquinho, mas tá sempre bom. vem. Obrigada pela sua participação, Vanessa. Doutora. Vamos lá. Vanessa, antes de mais nada, uma coisa que você precisa saber que é importante é esse controle do peso. Por quê? Quando a gente tem esse excesso de peso, pelo que ela conta, né? A gente tem uma chance maior de produzir hormônios ruins no nosso corpo. Então, existe uma transformação do estrogênio, que deveria ser um estrogênio bom, num estrogênio ruim. Isso aumenta muito o seu risco de câncer de mama, principalmente. Também de câncer de endométrio. É mesmo? Mesmo. Então, o que eu preciso te dizer é o seguinte. Primeiro, conversar com o médico para saber se está tudo certo realmente, não tem nenhuma alteração no seu endométrio, na sua mama. Olhar a parte cardiovascular, que aumenta muito o risco de doenças relacionadas ao aumento de colesterol. E aí, se tudo estiver correto, você pode sim estar menstruando ainda por causa desse excesso de peso, por esse aumento desses hormônios que não são tão bons. Agora, a gente sabe que existem mulheres saudáveis que menstruam até os 60 anos. Não é o comum, mas isso pode acontecer. Tá fora do gráfico, mas ela tá saudável e não tem problema nenhum. Precisa fazer esse acompanhamento. Precisa. Ela tem um agravante que é estar um pouco acima do peso, muito, né? Então isso a gente não sabe qual é a altura dela. De repente ela tem 1,90 m. É, mas ela mesmo conta, né? Mas ela diz tá que um pouco acima do peso. Um pouquinho acima do peso. Agora, fazer este acompanhamento de pertinho, né? Isso ajuda a mulher em todos os aspectos. Isso traz também o homem para perto desse médico também, né? Porque a gente sabe que o homem também sofre uma baixa hormonal, é um pouquinho mais tarde, é bem mais lento, mas também acontece. Com certeza, né? Acontece. A mulher muda também o humor às vezes, porque vai sofrer com esse... Você falou da falta de libido, que a gente vai falar mais pra frente, esse ressecamento das mucosas também, que vai atrapalhar a vida sexual desse casal. Essa baixa hormonal deixa a mulher mais irritada. Também. Né? Agora, você falou de chance de ter algum tipo de câncer e quando você fala da reposição hormonal, você sempre fala quando indicado, quando é possível, né? Queria que você falasse pra gente quando é que é contraindicado fazer o uso do hormônio, né? Então, repor esses hormônios. A principal contraindicação para o uso de câncer, de reposição hormonal, é o câncer de mama. Então, aquela mulher que tem ou teve câncer de mama, essa é a principal contraindicação. Ela não pode mesmo usar a reposição hormonal. Isso já está estabelecido. Se ela teve câncer de endométrio, que é uma camada que recobre a parte de dentro do útero, em alguns casos até a gente poderia pensar em usar, mas não é o comum. E o antecedente de trombose também é uma contraindicação para essa mulher fazer o uso de reposição hormonal. Em todas as outras situações, então eu vejo muitas mulheres que falam, eu tenho mioma, isso é uma contraindicação? Não, não é uma contraindicação. Desde que não tenha outros problemas associados, vai fazer uma investigação geral, a maioria das pessoas acreditam em algumas contraindicações que não são reais. Muitos tipos de câncer até, que às vezes a pessoa teve Qualquer câncer que a pessoa tem, ela já fala, eu não posso fazer reposição. Exatamente, isso não é verdade. Então a gente está aqui para esclarecer isso. Eu vou dar um recadinho para quem está em casa. Aliás, a gente vai falar também sobre esse produto aqui na nossa entrevista. Agora, eu volto para saber de você sobre esse medo que as pessoas têm quando tiveram algum câncer. Então, você sabe, as pesquisas mostram, os estudos mostram que
não está relacionado, com determinado tipo de câncer da sua paciente, mas ela fala, doutora, eu morro de medo, eu acho que se eu fizer a reposição hormonal, eu vou ter câncer de novo. Principalmente de mama. E aí, qual é a sua conduta, então, diante do medo dessa paciente? E se tem alguma alternativa, algo a se fazer quando essa paciente fala, não, doutora, eu não vou fazer, tá? Já, doutora Mariana Binhardi-Ala, que é ginecologista, continua tirando as nossas dúvidas aqui sobre menopausa. Agora, meu recado é para você que está sempre ligado na saúde. Nós estamos de volta. O Consulta ao Doutor de hoje fala sobre menopausa. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Mariana Binhardi-Ala, médica ginecologista, está aqui ao meu lado. Doutora, eu vou abrir nossa página aqui no Facebook enquanto a doutora vai respondendo a minha pergunta. A gente falou alguns sintomas, né, então, da menopausa. E você trouxe pra gente a falta da libido e enfatizando que é algo, acho que é uma queixa das mulheres e de seus maridos. Exatamente. Né? Queria que você falasse um pouquinho, então, se a reposição hormonal, ela pode amenizar isso. E aquele caso que eu falei antes da gente ir pro intervalo. A mulher que... Não adianta você explicar para ela que o câncer que ela teve não está relacionado e que a reposição hormonal para ela seria ótima. Sim. De repente ela fala assim, doutor, eu tenho medo. Se eu fizer reposição hormonal, eu acho que eu vou ter câncer. Sim. Como é que você age nessa situação? E se tem algo ali alternativo para a gente pode tratar, levar mais qualidade de vida para essa mulher? Com certeza, Nise. Então, em relação à primeira pergunta, a queixa de falta de libido é uma queixa muito comum. A gente sabe que na pós-menopausa pode chegar até 88% a porcentagem de disfunção sexual. Então é aquela mulher que já não tem mais vontade de ter relação sexual, ou então ela tem relação, aí ela não tem orgasmo, ela não consegue atingir o prazer com a mesma facilidade que ela conseguia, aí ela vai perdendo o interesse, porque isso já não é uma coisa principal para ela. E tem muitas mulheres que chegam tristes no consultório, porque elas falam, doutor, eu sempre tive uma chama acesa, sempre gostei muito de ter relação sexual com meu parceiro e agora isso não está acontecendo mais. Nesses casos, a gente sabe que quando a gente faz as dosagens, o hormônio que está bem envolvido com isso é a testosterona, que é um hormônio que, assim como nos homens, está relacionado sim com o desejo, com a excitação. E essa mulher tem a queda estrogênica na menopausa, ela tem a queda de testosterona também, entre outros, né, Denise, que a gente sabe que acontece. E aí, quando a gente começa a fazer a reposição dos hormônios, inclusive de testosterona, ela pode ter uma melhora da libido, sim, desde que ela não tenha contraindicação ao uso. Agora, tem muitos casos que às vezes o homem precisa também desse tratamento da reposição hormonal. Então, é claro, hoje a nossa pauta é sobre saúde feminina, né, sobre menopausa, mas é importante as mulheres saberem que os homens às vezes precisam também dessa reposição hormonal para uma sexualidade mais saudável, entre outros aspectos, né? Agora, em relação ao segundo, a pergunta, que foi o câncer, é um assunto muito interessante, porque as pessoas realmente vincularam muito o uso da reposição hormonal ao câncer, principalmente ao câncer de mama. E eu não sei de onde veio essa propaganda negativa. Eu sei, e vou te contar. O que acontece é o seguinte, lá em 1992, é um trabalho grande no mundo chamado WHI. E essa queda na prescrição de hormônio foi geral, foi no mundo todo. Porém, é um estudo muito grande, que tem que ser muito respeitado, mas é um estudo que eles usaram só a via oral de hormônio, e hoje em dia a gente sabe que existe a via transdérmica, que tem muitos benefícios, a gente vai falar. Eles usaram mulheres numa faixa etária muito extensa, às vezes mulheres de até 77, 78 anos, que nunca usaram hormônio na vida e foram receber hormônio nesse primeiro momento. Perderam a janela de oportunidade. O que é isso? É um período que, de quando ela entra na menopausa até os próximos 10 anos no máximo, que deve se iniciar a reposição hormonal. Por isso que eu digo, tem sintomas, procura o médico quanto antes, para você não perder essa janela de oportunidade. Quanto antes você entrar, melhor para você. E além disso, ainda voltando naquele estudo, Denise, eles usaram um hormônio que era um hormônio derivado de éguas prenhas.
E um outro hormônio que chama acetato de medroxiprogesterona, que é um hormônio bem anabólico, que acaba inchando, aumenta o risco cardiovascular. E isso aconteceu nesse estudo. Então, depois de 7 anos, as mulheres começaram a ter câncer de mama. Aumentou o risco um pouquinho, mas aumentou. Hoje em dia, a gente usa hormônios igualzinho que você, Denise, o que eu, Mariana, produzimos. Então, já não tem esse risco aumentado. Perfeito. Então, eu acho legal ter esse canal para contar para todas essas mulheres que já não é mais esse hormônio que a gente usa, que é um hormônio igual que a gente produz, e isso já não tem mais aquele efeito que se tinha antigamente. Esse hormônio, inclusive, protege a gente contra câncer, no sentido de proteger até 30%. Então, quem faz reposição tem uma proteção de 30% contra vários tipos de câncer. Entendi. É muito legal. Então, é o bioidêntico, assim que chama? O nome bioidêntico, ele tem algumas pessoas que criticam um pouco, existe uma confusão. Tá. O que acontece bioidêntico é tudo aquilo que é produzido pelo nosso organismo de forma, pode ser sintetizado no laboratório, mas é igual ao nosso. Tá. Agora, bioidêntico não necessariamente é um hormônio feito numa farmácia de manipulação. Entendi. Isso é importante, porque as pessoas confundem, pensam que bioidêntico é só o que foi fabricado. Não. Se você hoje caminhar para a farmácia mais próxima, eles vendem hormônios industrializados prontos, que você poderia chamar assim de bioidênticos. Tá? É só uma nomenclatura. Entendi. Tem telespectadora na linha, doutora. Vai, a gente atende agora a Edith de Vila Velha, Espírito Santo. Oi, Edith, tudo bem? Tudo bem, Edith? Seja bem-vinda e fique à vontade para tirar sua dúvida. Então, eu tenho 50 anos, né? Eu estou na menopausa para fazer um ano. E tinha um nome, então o médico disse que dava para mãe de uma fase de 6 meses. Eu nunca quis fazer cirurgia. Edith, você tem 50 anos, está na menopausa há 1 ano. E o que mais? Tem mioma no tamanho de uma bebê de 6 meses. Tem mioma. Miomas. Tá. E é necessário tomar hormônio. Não entendi, Edith. Vou pedir para você repetir, por favor. Pode tomar hormônio? Se você tomar pode. hormônio. Tá bom. Tem miomas. Tá joia. Já entendemos, Edith. Obrigada pela sua participação. Um beijo enorme para vocês de Vila Velha, no Espírito Santo, doutora. Edith, boa tarde. A principal indicação para reposição hormonal são os calores. Então, primeira coisa é ver se ela vai se beneficiar da reposição hormonal. Se tem calores, se tem perda de massa óssea, se tem ressecamento vaginal. Se ela tiver esses sintomas e não teve câncer de mama, como a gente disse anteriormente, só o mioma não é uma contraindicação. Você pode sim fazer a reposição hormonal e você vai se beneficiar dela bastante. Tá. E tudo isso é bem controlado, né, doutora? A pessoa não vai começar a fazer a reposição hormonal com você e depois vai sumir, nunca mais vai aparecer para ela continuar fazendo tratamento. Ela tem que continuar em contato. No mínimo uma vez ao ano, passar em consulta. Tá. Agora, o paciente está com medo. O que você faz? Você tenta mostrar, claro. Tem um monte de pesquisa, estudo. Você mostra por A mais B que não tem problema, não teria nenhum problema. Mas na cabeça do paciente, tem. E aí, tem maneiras de se fazer um tratamento que devolva a qualidade para essa mulher? A gente sabe que se essa mulher é sintomática, então se ela tem os calores, os fogachos, a perda de massa óssea, o principal tratamento, o melhor tratamento para ela, sem dúvida alguma, seria a reposição hormonal clássica, com estrogênio, progesterona e testosterona se tiver necessidade. Agora, essa mulher foi esclarecida, foi informada, tirou todas as dúvidas em relação ao câncer, sabe que o estrogênio pode proteger até 50% de doenças cardiovasculares, que a mulher, que entra na menopausa, ela perdendo estrogênio, ela aumenta o risco de infarto, derrame, trombose. Então, sabendo de tudo isso, Denise, mesmo assim, ela insiste em não usar. Isso tem que ser muito respeitado. Então, é uma vontade dela e eu falo, a principal contraindicação é a vontade da paciente, assim, ela se negar a fazer o uso.
Nesses casos, tem algumas coisas assim que a gente pode usar. Não vai ter o mesmo benefício do estrogênio, isso precisa ser claro, porque tem muita gente que diz, mas eu tomo chá de amora, eu fico bem. Ótimo. Sempre tem perguntas sobre chá de amora, por exemplo. Exatamente, mas não é estrogênio, não é igual. Tem os fitoestrogênios que aliviam bastante os calores, né? Mas a gente sabe que o alívio não é o mesmo, não faz a proteção de massa óssea nem a proteção cardiovascular, da forma que o estrogênio faz. Nesses casos, existem, então, como eu disse, os fitoestrogênios, os antidepressivos. Então, a venlafaxina, nos casos das mulheres que tiveram câncer de mama, por exemplo, que não podem usar e morrem de calores, a venlafaxina é um antidepressivo que ajuda muito no combate ao calor. Né? A gente tem a paroxetina também, todas essas só com prescrição médica, tá, gente? Não tem como a pessoa se automedicar e nem deve. E aí é uma contraindicação ao estrogênio, a gente poderia usar isso. A atividade física é muito bacana de novo. A acupuntura tem um alívio importante para os calores, então é uma opção também para a gente passar para essa paciente. E assim, as terapias comportamentais, de repente ela vai fazer um acompanhamento psicológico, ela vai fazer yoga, ela vai fazer aula de dança, tudo aquilo que dá prazer para ela, para tentar ver se tem um alívio desses sintomas. Tá, você falou que também ômega 3 pode fazer uma função muito bacana, né? O ômega 3 é importante para todos nós, em todas as fases da nossa vida, porque o ômega 3, ele vai fazer a constituição de todas as membranas do nosso corpo, e principalmente da membrana cerebral, e a gente sabe que existe uma grande quantidade, né, no nosso cérebro, e é importante as membranas estarem íntegras e saudáveis para colocar o que é interessante para dentro e a excreção das coisas que não são boas para fora. A gente chama isso de fluidez das membranas, isso é bem interessante. Agora, além disso, as mulheres que estão planejando engravidar devem começar o ômega 3 até um ano antes. Isso reduz, inclusive, o trabalho de parto prematuro. A gente está fugindo do assunto, mas puxou o ômega. Sim, vamos falar que E para a mãezinha gestante, é importante o ômega 3 porque isso vai ajudar na constituição, tanto da retina quanto do cérebro do bebê. Então, ela deve fazer a reposição também. Muito em doses adequadas, né? Sim. O médico vai... Eu sempre falo que é muito bacana. A gente faz o anúncio aqui do ômega 3. É muito bom porque os médicos realmente recomendam o ômega 3, né? Então eu tô aqui todo dia independente de marcas, eu acho que assim, eu tenho que contar o benefício do ômega. Eu tô sempre em contato com os médicos, inclusive as gestantes, eles sempre falam, tá planejando, assim como tem que tomar o ácido fólico também. O ômega 3. Então, o ômega 3. Fico feliz. Agora, é muito bacana falar sobre isso. Agora, você falou da trombose, doutora. Vamos lá. E aí, você falou então que a mulher fica mais desprotegida. Na menopausa tem risco maior também da trombose, mas as mulheres têm trombose mesmo na idade 20, 30 anos. Isso acontece. Pode ter. Agora, como é que a gente sabe se a gente tem essa predisposição a ter? Você não sabe. Existem marcadores que a gente faz no sangue, que são proteínas que a gente dosa, que algumas tendo mutação, você poderia ter um risco maior. A gente não sai fazendo esse exame em todo mundo, porque é um exame caro. Então, além de tudo, assim, você teria um custo muito elevado para salvar um caso de trombose, falar essa menina não poderia tomar anticoncepcional no caso. Porque a gente sabe que o anticoncepcional aumenta pode chegar até mais de 4 vezes o risco de trombose. Então, a gente não dosa em todo mundo. Na menopausa, a mesma coisa. Agora, uma coisa que eu preciso dizer que é importante, a reposição hormonal, quando usada pela via oral, ela pode aumentar um pouquinho, sim, o risco de trombose. É um aumento pequeno, mas existe. Agora, quando a gente usa pela via transdérmica, eu volto a falar, não tem aumento do risco de câncer de mama quando usado o estrogênio igual ao produzido pelo nosso corpo. Pela via transdérmica, não há um aumento desse risco de trombose. E além disso, existe uma proteção do sistema cardiovascular pelo estrogênio, que deixa os vasos mais relaxados, mais dilatados, melhora a parte do colesterol, do perfil lipídico dessa mulher e todos os outros benefícios cerebrais, ósseos, que a gente falou também. Isso da reposição hormonal, que não tem nada a ver com o anticoncepcional que a mulher toma durante a vida, algumas para fazer um tratamento, outras para evitar bebês, né? Isso não tem nada a ver se é via oral ou o adesivo? Não. Nesse caso, não. Isso é uma ótima pergunta, Denise, porque elas me perguntam, falam, então se eu usar o anel vaginal ou o injetável ou o adesivo,
eu deixo de ter esse risco? Não deixo de ter esse risco. Tá. O hormônio vai estar circulando da mesma maneira. É diferente. O hormônio que é usado para anticoncepção também é o estrogênio, mas são doses diferentes da usada na menopausa. Então, você diz, mas na menopausa existe uma proteção. Na menacme, nessa fase que é para evitar bebês, o anticoncepcional aumenta sim o risco de trombose. Isso assim, os anticoncepcionais contendo estrogênio. Porque existe o anticoncepcional só contendo o progestágeno, e esse já não aumenta o risco da mesma forma. E tem o mesmo efeito? Não. Assim, em relação a uma mulher que esteja amamentando, essa deveria usar só um progestágeno. Tá. Ela tem uma proteção, não é a mesma do que a pílula contínua, mas ela não pode tomar o anticoncepcional comum. Agora, no caso do DIU, que é o DIU de cobre, que não vai influenciar o risco de trombose, ou o outro DIU, que é um DIU medicado, que tem hormônio, que é o levonorgestrel, esse também não aumenta o risco de trombose. Você vai ter que voltar um dia só pra gente conversar sobre esse assunto também, que dá pra gente falar um programa inteiro. Verdade, é só sobre isso, né? Agora eu vou deixar uma pergunta, você vai respondendo enquanto eu me posiciono pra dar um recadinho, tá? A nossa telespectadora, dona Zenaide, ela tem 68 anos. Você falou do homem também, que a mulher em contato com o médico aproxima o marido do médico também, né? Então, você tem alguém ali que vai dizer quando é que é você que tem que fazer um exame ou quando é que o seu marido é que tem que ser investigado. Aí me chamou muita atenção a pergunta da dona Zenaide, que tem 68 anos. A gente falou sobre a falta da libido. Ela diz aqui que tem bastante vigor sexual. E ela quer mais do que o marido. A gente não sabe a idade do marido dela, mas a gente sabe que depois dos 50 anos o homem também sofre uma baixa hormonal. Que é diferente da mulher. Queria que você explicasse um pouquinho essa questão, porque ela está preocupada, ela pergunta quando é que isso vai passar nela, né? Ela não faz a pergunta pro marido, mas vamos tentar ajudá-la de alguma forma. O que a gente vê, dona Zenaide, é que os homens não vão atrás de ajuda médica. Isso é unânime, a grande maioria, eles fogem, eles preferem não passar no médico. E aí, uma vez que a mulher está passando no médico, de repente a mulher pode insistir para que esse marido ou esse namorado passe em consulta, porque existe sim a andropausa. E aí, nesse caso, esse homem vai se beneficiar da reposição hormonal também. Tá certo. Vou dar um recadinho para quem está em casa agora. Você que sabe que tem que ter muita saúde, sabe que tem que ter disposição. Meu recado é para você que nos assiste. Olha, tá acima do peso e já percebeu, já reparou que quando você tinha menos idade, então você tinha 20 anos, não tinha feito 30 ainda, o seu organismo respondia muito. Nós estamos de volta e o Consulta ao Doutor de hoje fala sobre menopausa. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Mariana Binhar de Ala. Ela é médica ginecologista, está aqui ao meu lado, é minha convidada. Ainda dá tempo de você participar, 0 operadora 11 3337 5886, também pela internet na nossa página do Facebook, facebook.com/consulta ao doutor. Doutora Mariana, eu falei aí de emagrecimento, né? A reclamação da maioria das pessoas hoje em dia. Quem já fez 30, 40 anos tem mais dificuldade para emagrecer. Isso, as pessoas relatam isso. O metabolismo fica mais devagar. Agora, e quem entra na menopausa? A menopausa, o fato de entrar na menopausa e essa simples queda hormonal faz com que a mulher engorde mesmo? Faz. Isso não é justo, né? Não é. Mas isso realmente acontece. Então, primeiro a gente tem uma queda da taxa metabólica basal. Mesmo em repouso, essa mulher passa a gastar menos calorias do que ela gastava quando ela era mais jovem. Isso já vai favorecer, sim, um aumento de gordura. Principalmente nas regiões que a gente fala são as regiões estrogênio dependente. Então, na cintura, aquela mulher que sempre teve cinturinha e aí, de repente, vai caindo o estrogênio dela, ela vai tendo os calores e acumulando gordura abdominal. Além de ser um risco cardiovascular muito alto, isso vai mexer com a autoestima dela bastante. Além dessa parte do metabolismo basal, a gente sabe que tem alteração nos hormônios. Então, existem dois hormônios, que é a leptina e a grelina, que um está vinculado à saciedade e o outro está vinculado à fome. E aí, nessa fase de menopausa, quando acaba
o estrogênio, quando começa a diminuir e vai terminando o estrogênio, essa mulher ela tem um aumento do hormônio que dá mais fome e o outro que dá saciedade, ela tem uma diminuição. Então ela pode sim cursar com mais fome. E aí nesse ponto que a reposição hormonal pode ajudar essa mulher sim, tanto na taxa metabólica quanto nessa parte hormonal. Isso é bem interessante. Tem telespectadora na linha. Vamos ver aqui qual a pergunta da Maria de Fátima, que fala conosco de Barueri, aqui em São Paulo. Oi, Maria de Fátima, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo jóia. Fica à vontade para eu tirar sua dúvida. Ok. Pode perguntar. Eu queria saber da doutora, eu tô com 70 anos, né, e já tenho mais ou menos 2 anos que eu já entrei nessa fase da menopausa. E eu fico de 4, 5 meses sem menstruar. E eu tenho uma angústia no peito. E muitas vezes ela vem acompanhada do calorão. Agora eu sinto os calafrios. E muito forte esses calafrios. E eu tenho um tremor dentro do peito. Uma coisa ruim, uma coisa horrível. E muitas vezes acompanha o calorão. E às vezes sim, às vezes não, o calorão. E gostaria de saber se eu já posso fazer o acompanhamento hormonal. Mesmo assim, ainda menstruando de 4 a 5 meses, cada 6 meses eu menstruo. Às vezes eu fico 3 dias, às vezes fico uma semana menstruando. Quantos anos você tem, Maria de Fátima? 50 anos. 50, tá bom. Obrigada pela sua pergunta. Um beijão pra você e pra todos aí de Barueri. Doutora. Maria de Fátima, você está naquela fase que a gente chama de perimenopausa. Então pode acontecer ter esses sangramentos irregulares e ter os calores. E o que eu tenho para te dizer é o seguinte: se você tem mesmo esses calores, esse mal-estar, essa angústia, que eu recebo bastante essa queixa no consultório, você é uma forte candidata para fazer a reposição hormonal. Isso vai te ajudar bastante, vai ajudar no seu sono. Essa angústia que você está me referindo é muito comum. Algumas mulheres ficam mais depressivas nessa fase. E a gente sabe que essa depressão pode estar associada à queda, à oscilação da testosterona também. Então, precisa passar no médico e pelo que você está me contando, você vai se beneficiar bastante da reposição hormonal convencional. Tá. E você falou que é um período bom, então, de início de tratamento, né? Isso. Até... Quanto tempo? No máximo 10 anos. O ideal, Denise, é que essa mulher comece o quanto antes. Tá. É que é difícil, às vezes, então tem esse espaçamento, né? Exatamente. Como a nossa telespectadora e outras já relataram. Aí você sempre acha que vai menstruar e que o período passou demais. Tendo calores, é o sintoma principal. E digo mais, Maria de Fátima, esses calores não são maléficos só para o seu corpo, para o mal-estar. Eles são maléficos para o seu cérebro também. Existem provas de inflamação que quando existe esse calor é liberado para o nosso corpo. E isso é maléfico para o cérebro. Então eu brinco com as pacientes que assim, que frita o cérebro mesmo, não é para ter esse tipo de calor. Não é só aquele inconveniente, aquele desconforto. Isso tem que ser tratado e de forma muito séria. Tem telespectadora na linha e depois dessa ligação vamos falar dessa perda de massa óssea também, porque a gente sabe da importância de manter os ossos saudáveis, né? Quando a gente puder evitar também essa questão, mesmo a mulher que de repente não sofra com calorão, que não tenha esses sintomas mais clássicos, já a doutora fala. Agora eu atendo a Maria do Rio de Janeiro. Oi, Maria, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. Pode fazer sua pergunta. Eu tenho 53 anos, eu nunca fiz tratamento de menopausa. Eu fui no ginecologista, fiz todos os exames, ele falou que não precisava fazer tratamento. Mas desde quando eu parei de ficar menstruada, eu sinto muitas dores nas juntas, tem hora que me dá calor, tem hora que me dá frio, tem hora que as minhas juntas queimam. E eu já fiz tratamento de reumatologista, cansei de gastar dinheiro com reumatologista e não fico boa de jeito nenhum. Eu gostaria de saber se isso pode ser da menopausa. Maria, obrigada pela sua pergunta, viu? Um abraço para vocês aí do Rio de Janeiro. Doutora, já gastou um dinheirão com tratamento em outro especialista. Aquele assunto que nós falamos mais cedo, Denise, em relação ao medo da prescrição de hormônios, existe, inclusive entre nós médicos. E aí é uma pena, porque você vê essa mulher, que é uma mulher jovem,
que está tendo dores articulares, está tendo irritabilidade, está tendo os calores, então ela é uma fortíssima candidata à reposição hormonal. Ela não tem uma contraindicação, pelo menos não que ela tenha contado pra gente. E ela vai se beneficiar disso, porque realmente dor articular é um dos sintomas que pode ter na menopausa. E ela já contou o sintoma principal, que são os calores. Uma vez que ela tem os calores, ela tem que ser tratada. E é aquilo que você disse da expectativa de vida. Então, se a gente olhar lá para trás e ver a evolução do nosso genoma, isso é uma coisa de muito tempo, mas que evoluiu muito pouco, porque a espécie foi programada para viver 40 anos. Tem filho aos 20, aos 20 e poucos já vai envelhecendo, 30, 40 faleceu. Hoje o IBGE mostra pra gente 77,7 a nossa expectativa de vida. Isso assim, com qualidade de vida. Por que que essa mulher vai ficar sentindo calores, vai tendo noites mal dormidas, de repente ela vai ter uma queda de produção econômica no trabalho dela, na profissão dela, em casa, no casamento? Não faz sentido. Então é aí que a gente deve alarmar os fatos e falar, olha, ela vai se beneficiar sim com a reposição hormonal. Doutora, interromper a menstruação durante a vida dessa mulher, então de repente uma executiva, alguém que não pode, alguém que viaja muito e não quer passar por essa situação, isso interfere de alguma maneira, a conduta desta mulher durante a vida toda interfere na menopausa? Não, o que vai interferir, então, por exemplo, vamos supor que é uma mulher que optou por usar um anticoncepcional de forma contínua, ou então aquele DIU que é medicado e que 60% das mulheres não sangram com ele. Então essa mulher, ela não vai ter um impacto negativo entrando na menopausa mais cedo por causa disso. Isso não acontece. O que pode acontecer é, de repente, você mesmo me disse, é aquela mulher que corre, aquela mulher que é estressada, tem um alto índice de cobrança de todos os aspectos. Essa mulher, sim, pode caminhar até para um estresse crônico, uma fadiga adrenal, e aí, sim, ter uma diminuição da produção hormonal dos hormônios femininos por decorrência disso, e não da interrupção da menstruação. Pergunta da Conceição de Osasco. Ela tem 52 anos, entrou na menopausa aos 49. Ela não faz reposição hormonal porque o filho dela faleceu de câncer. Quer saber se a conduta é essa mesmo ou se interfere ou não. E a Inês, de Guarapari, no Espírito Santo, ela tem um nódulo benigno na mama. Ela tem medo de fazer reposição hormonal e de repente desencadear algo ruim. Vamos lá. Em relação ao primeiro caso, a paciente teve um filho que teve um câncer. A gente não sabe qual foi o tipo de câncer, mas a gente sabe que o principal tipo, como nós já dissemos anteriormente, é o câncer de mama. Sabendo que é um menino, a gente sabe que a chance de ter sido câncer de mama é muito menor. E fatores de risco para câncer de mama geralmente são mães, tias maternas, avós, irmãs, e não o filho, como ela está referindo. Agora, vamos supor que, por exemplo, esse menino teve um tumor ósseo. Ela não tem contraindicação ao uso, não tem nada relacionado a isso. Alguns tipos de câncer, por exemplo, uma mulher que teve um câncer de colo uterino. A gente sabe que hoje a gente tem em torno de 15 mil mulheres ainda tendo câncer de colo uterino ao ano. Precisa fazer Papa Nicolau, precisa tomar vacina do HPV. Mas aí, de novo, é um outro assunto. Volta pra gente falar, já tem várias pautas. E aí, em relação a esses tipos de câncer, não é contraindicado fazer a reposição hormonal. Então, essa mulher pode sim usar. E vou dizer mais uma vez, a proteção contra vários tipos de câncer é de 30%. A mulher entrou na menopausa, não fez reposição hormonal. Ela aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco de osteopenia, osteoporose e aumenta o risco de câncer. Usando a reposição hormonal, protegem até 30%. Isso é importante também da gente lembrar. Quanto à segunda pergunta, a moça com nódulo benigno da mama, não tem contraindicação ao uso. Os fibroadenomas, que são os principais nódulos benignos da mama e são muito prevalentes, às vezes é um achado de ultrassom, que ela viu, fez, isso não contraindica. E uma coisa eu preciso dizer, se essa mulher tem uma célula cancerosa que ela não sabe,
na mama e ela faz a reposição hormonal, ela estava certa de que não tinha nada. Ela, o médico, os exames todos mostraram que estava tudo bem. E ela fez a reposição hormonal, ela pode sim ter esse câncer crescendo de forma um pouco mais rápida, ele aparecer antes do que aquela mulher que não fez. Então, se ela tem uma célula cancerosa, até aparecer o câncer, isso leva mais ou menos em torno de 10 anos. Se ela fez a reposição hormonal, em alguns casos, ele poderia aparecer em 6 anos. Mas isso não quer dizer que ela não pode ser tratada, porque a gente sabe que o índice de cura, quando pego no começo, feito o tratamento adequado, pode chegar a 90%. Sim. E aí ela vai ter qualidade de vida também. Com certeza. Né? E vai ser uma paciente muito bem acompanhada ali, se fizer tudo certinho. Alguém que não vai ter um outro motivo, que é a reposição hormonal, para ir ao médico todo ano. Uma vez ao ano. Para não esquecer. E todo mundo está sujeito a ter, né? As doenças, a gente não sabe. Infelizmente. Exatamente. Agora, eu vou dar um recadinho para quem está em casa, mas eu volto, porque tem muita telespectadora que é contraindicada a utilização da reposição hormonal. Então elas contam aqui há quanto tempo tiveram, por exemplo, um câncer de mama. E por incrível que pareça, o que me deixa mais assim curiosa é que essas mulheres têm muita vontade de fazer a reposição hormonal. E são as que não podem fazer. Então você deu já alguns exemplos aqui do que pode ser feito, mas eu queria que você deixasse claro que é sempre com acompanhamento médico. Então, até se é algo um pouquinho mais natural, ou você falou do chá de amora, então de repente algo também muito prescrito, né? Algo pode, ela vai ter já você responde. A doutora Mariana continua aqui, ela vai responder já dessa maneira alternativa, como tem muita pergunta chegando de mulheres que têm a contraindicação de reposição hormonal, então não poderiam fazer, mas como aliviar esses sintomas. Agora, você que está em casa vai ter a segunda chance de adquirir o seu kit do ômega 3, hoje montando. Eu volto a conversar com a doutora Mariana. Doutora, por incrível que pareça, eu recebo relatos aqui, principalmente de mulheres que tem contraindicação à reposição hormonal. E aí, você já falou que existem outras maneiras que de repente não funcionam tão bem quanto a reposição hormonal, mas que para essas mulheres que definitivamente não podem fazer, pode dar o alívio aí que elas tanto esperam, né? Como é que isso é feito? Então você vai ao ginecologista, a mulher é avaliada, conta esse histórico. Pelo histórico você já sabe que ela não pode fazer reposição hormonal. E aí você vai o quê? Estudar quais são as necessidades dessa mulher, dosar os exames de sangue. O que é feito? Então, é o seguinte, Denise, a gente vai fazer as dosagens sim dessa mulher, e aí vamos supor que realmente ela tenha contraindicação e não pode mesmo usar hormônio. Nesses casos, a mesma contraindicação do hormônio convencional, ela vai ter com os fito-hormônios. Então é importante, porque ela pensar que pode usar os hormônios derivados da soja, não, ela não pode, ela tem a mesma contraindicação. Se é um câncer de mama prévio. Aí, nesses casos, o que vai ajudar bastante essa mulher? Em primeiro lugar, atividade física. E aí, eu falo atividade física regrada. São 150 minutos por semana de atividade aeróbica e, de preferência, mais 2 dias de musculação. E aí, poderia ser o pilates, ela pode fazer yoga, isso vai ajudar bastante. Mas que ela tenha dança, é muito bacana, mas que ela tenha uma atividade física regrada e contínua. Isso é o principal fator. Aí dos antidepressivos, como a gente disse, a paroxetina, a venlafaxina. Hoje em dia a venlafaxina é o que mais tem estudos, não interfere com o tratamento do câncer de mama, então é um produto bem interessante. E a acupuntura, eu tenho visto bastante benefício com o uso da acupuntura nessas mulheres que têm contraindicação à reposição clássica. Agora, vamos supor que seja, e lógico, alimentação, né? A gente falou já da avaliação nutricional, a alimentação é muito importante, porque se essa mulher tiver uma dieta com muito sódio, por exemplo, ela vai inchar mais ainda, porque ela já não tem o estrogênio, ela vai ter uma tendência maior ainda à retenção de líquido. A gordura saturada em excesso, ela vai piorar mais ainda o colesterol dela, o perfil lipídico, risco cardiovascular. Então, muita atenção à dieta. Dentro da dieta, a linhaça é uma amiga,
para ajudar bastante no funcionamento intestinal. Ela vai, de preferência, se ela puder, fazer o suco verde, o suco detox, para manter o intestino funcionando de forma interessante, comer a cada 3 horas, evitar os brancos, então a farinha branca, o arroz branco, o açúcar. Essa troca pelo integral é bom para todo mundo, em qualquer idade, né? Para todo mundo, para todas as pessoas. E eu insisto bastante isso na consulta, porque às vezes a pessoa faz uma mudança pequena dentro de casa e já tem um resultado grande. Aí ela se anima para começar a se mexer e fazer atividade física. Agora, vamos supor que seja aquela mulher que ela não teve câncer, mas ela não quer usar hormônio porque disseram para ela que não era bom. Isso tem que ser respeitado, uma vez que ela já saiba todos os benefícios do hormônio. Mesmo assim, ela se opõe ao uso, você não pode obrigá-la a usar, até porque ela não vai usar. Então, nesse caso, a gente tem os fitoestrogênios também. Perfeito. A genisteína, a dadziseína, que são substâncias derivadas da soja, na grande maioria, do iã mexicano, que vão ajudar também nos calores, não de forma igual ao estrogênio, mas tem um alívio interessante. Tá. Agora, só para encerrar, nosso tempo está esgotadíssimo, mas eu queria que você falasse só um pouquinho sobre a perda de massa óssea, porque você também vai, de repente, a mulher que não tem esse calorão todo, ou que lida bem com isso, eu não sei, acho que isso também varia de mulher para mulher, né? Varia. A gente teve relatos de mulheres que sofrem com muitas dores, tem mulher que não sofre com tantas dores assim. A perda óssea acontece de qualquer maneira, né? Acontece mesmo, principalmente do osso cortical. Tem uma perda grande, pode chegar até 30% da perda de massa óssea. Isso vai aumentar muito o risco dessa mulher ter fraturas por osteopenia e osteoporose. Isso é muito grave, Denise, porque vai impossibilitar essa mulher de fazer as coisas dela, vai ser um custo grande para a família toda. Então, isso a gente tem que atuar prevenindo também. E o estrogênio é um tratamento muito interessante para segurar essa perda de massa óssea, principalmente nas mulheres sintomáticas, quanto aos calores. Agora, você pode me dizer assim: se a mulher não tem calor, mas ela tem algumas dores articulares, tem um sono que está um pouco irregular e perda de massa óssea, ela pode usar? Sim, ela pode usar e ela vai se beneficiar disso também. O tempo está acabando, eu vou passar o contato então da doutora. O site é www.marianaala.com.br, lembrando que Ala tem H e 2 L's. marianaala.com.br, anote direitinho. No site tem uma maneira de você mandar pergunta, escrever para a doutora também, então acesse o site, que é bem bacana. E o telefone 0 operadora 11 3884 7612 3884 7612 é o contato da doutora Mariana Binhardi Ala, que é médica ginecologista, falou com a gente aqui sobre menopausa. Eu adorei o bate-papo, doutora. Já temos muitas pautas para trazer aqui para o programa. Volte assim que for possível. Será um prazer. Muito obrigada, viu? Obrigada, Denise. Um bom dia para vocês. Boa tarde. Tchau, tchau. Olha, hoje eu conversei com a doutora Mariana Binhardi Ala. Ela é médica ginecologista, falou com a gente aqui sobre menopausa. Obrigada a você que participou, ligou pra cá. A gente teve bastante ligação hoje, não deu muito tempo de pegar as informações pela internet, as participações pelo Facebook, mas eu li algumas e muitas delas foram respondidas aqui pela doutora. Então, você que está em casa não teve sua solicitação respondida, fica o contato da doutora marianaala.com.br, tem uma maneira de você escrever para ela lá. Obrigada pela sua participação, uma excelente semana para todos nós e a gente se vê amanhã. Tchau!